Nós vamos dar continuidade à conferência sobre a reforma protestante e a educação, depois dessa excelente palestra do professor Leandro Ribeiro, presbítero em disponibilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, falando sobre marxismo e a educação e a influência dessa ideologia. Ele abriu, né, a mente dos irmãos para que eu possa trabalhar agora. Então foi importante essa inversão da sequência, porque o trabalho que o presbítero fez foi excelente e vai me ajudar bastante a partir de agora. O meu objetivo hoje à noite é mostrar que, para que a educação seja verdadeiramente cristã e para que a educação realmente eduque, você primeiro precisa saber quem é o homem. Ou seja, é necessário haver uma antropologia correta para que haja uma educação adequada. E eu trouxe aqui uma frase que não é minha, do professor Pedro Augusto. Ele diz assim, resumindo o que eu acabei de falar, numa única frase: educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Abra sua Bíblia, por favor, primeiro livro da Escritura, primeiro capítulo da Escritura, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 27. São 2 versículos que nós vamos ler. Gênesis 1, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, quando a Tua palavra é aberta, ó Deus, nosso coração já anseia por ouvir a Tua voz. O Senhor falou agora na leitura da Tua santa palavra, e nós rogamos a Ti que agora, quando esse tema a respeito da educação dos nossos filhos e do conceito de homem que está por trás da educação, quando isso for tratado, o Senhor use o Teu Espírito para me dirigir nas palavras, para que elas saiam de acordo com aquilo que a Tua revelação escrita nos faz entender. E para que os irmãos que ouvem, ouçam em conformidade com o Teu santo Evangelho. É o que nós te rogamos nessa noite, em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Para que haja verdadeira educação, é necessário que se compreenda quem é o homem. O homem, ele é definido de diversas formas, né? Para cada pessoa, para cada ideologia que está por trás do nosso pensamento, há uma definição do que é o ser humano. O professor Leandro, ele trouxe aqui a visão marxista que impera no nosso meio, sem dúvidas. A visão de Karl Marx, desse filósofo, ideólogo alemão, ela permeia a nossa sociedade e ela faz parte do imaginário popular sem que a gente pare para pensar. Então, você não precisa fazer esforço para pensar a respeito do que é um homem segundo Marx, porque isso foi tão bem feito na nossa mente, isso foi tão bem enraizado na nossa mente, que nós pensamos naturalmente como um marxista, especialmente por conta do trabalho de um outro, né, filósofo, e esse italiano, Antonio Gramsci, que inclusive não conseguiu publicar nenhum livro em vida, os livros dele vieram após a sua vida, mas que especialmente o trabalho desse homem, Antonio Gramsci, esse italiano, isso fez com que a nossa mentalidade fosse formada. E no Brasil, apesar dele ser um ideólogo, um filósofo do século XIX, no Brasil isso veio chegar ali por volta da década de 60, com mais força, especialmente por meio de homens como José Genuíno, por exemplo, que não, por coincidência, faz parte do partido que vocês acabaram de citar aqui, o Partido dos Trabalhadores do Brasil. Por que isso acontece? Porque eles perceberam, exatamente ali naquela época, da década de 60, quando a Revolução Armada não funcionou,
houve uma intervenção militar e eles perceberam que o caminho a partir daquele ponto seria a revolução por meio da cultura. E a concepção que se tem do homem passou a ser trabalhada na educação desde os infantes até a universidade. É por isso que nós temos professores que, via de regra, são marxistas. Talvez a maioria deles nunca leu mais do que o Manifesto Comunista, que eu já tive o desprazer de ler também, é terrível, mas dali eles conhecem quase tudo a respeito de Marx. E eles passam a pensar daquela maneira. Então eles vão fazer a educação conforme o que eles conhecem a respeito do homem, segundo Marx. E sabe o que é pior, irmãos? Isso não é simplesmente um problema dos ímpios, isso é um problema da igreja. Quantos irmãos nossos, crentes, que creem realmente em Jesus Cristo, na salvação pela graça, né, creem nos principais pontos da doutrina da graça, mas estão completamente equivocados na hora em que eles sentam ali numa sala de aula e começam a falar. Eles esquecem todos os seus princípios, porque ali o que vai reger a fala é o mundo e o homem segundo Marx. Então você pode ter uma antropologia marxista, que foi muito bem explicada aqui pelo presbítero, onde todo o problema da raça humana se resume à economia. E aí o primeiro ponto aqui que fica claro é que não só o marxismo, mas as outras ideologias que eu vou falar daqui a pouco, todas elas são meramente materialistas. Como é que você resume toda a vida humana tendo como fundamento a economia? Quer dizer que dinheiro é tudo que move o homem? Não, o homem é um ser religioso. O homem foi criado por Deus, segundo Gênesis capítulo 1, verso 27, como imagem e semelhança do Criador. Existem alguns atributos, algumas perfeições divinas que foram comunicadas ao homem. Isso fica mais claro ainda no segundo texto que eu li, Gênesis capítulo 2, verso 7, que é a descrição de como o homem foi formado. Se você lê a descrição de todos os animais, é só a fala de Deus. Disse Deus, e assim se fez. Então, existe a fala, o ato e a interpretação do ato. Deus disse, faça-se o dia e a noite. O dia e a noite foram feitos, houve uma separação entre luz e trevas, e o comentário de Deus é, e isso é bom. Ou seja, isso é adequado com o meu projeto inicial. Mas quando o último dia se fechou, e quando o homem foi criado, você pode perceber que o comentário de Deus não foi o mesmo. Observe, capítulo 1 de Gênesis, verso 30, especificamente o verso 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, isso falando em relação ao homem. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez até o quinto dia era bom. Mas quando Deus criou a raça humana, ele não disse que era bom, ele disse que era muito bom. E a ordem anterior é que o homem deve dominar a terra. E que toda a criação foi dada para o homem, para o benefício do homem. Até o próprio dia do Senhor, interpretado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, ele explica exatamente isso. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O descanso é para o nosso bem, para que nós possamos voltar uma vez por semana e contemplar a obra da criação e da recriação do nosso Senhor, por meio do seu Filho. Então isso é o homem é feito de acordo com Deus. E o homem é muito bom quando ele age em conformidade com a sua natureza. A sua natureza, segundo Gênesis 2, verso 7, não é só matéria. O homem, ele não é feito só do pó da terra. Ele é feito do pó da terra, mas o Senhor soprou nas suas narinas o Espírito. O homem, portanto, é corpo e alma. É corpo e espírito. Você não vai perceber essa descrição em nenhum outro ser de toda a criação. Só o homem é assim. Portanto, dada a nossa formação, nós não somos iguais aos animais.
Nós temos corpo e alma. O Senhor implantou a eternidade na nossa essência. O corpo morre, o espírito permanece. E na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressurge dos mortos, corpo e alma. Perceba o que é isso? Por que Jesus Cristo não subiu ao céu somente em corpo? Ou somente em alma? Somente em espírito? Para nos ensinar que nós só somos completos quando nós estamos sendo tratados de acordo com a nossa formação, corpo e alma. Qualquer definição que se dê à raça humana que não leve em conta aquilo que Deus disse e fez é uma definição equivocada do homem. Portanto, é impossível que nós passemos a tratar da educação ou de qualquer outra área da relação humana e social se nós desprezarmos quem nós somos segundo Deus, corpo e alma. Se você baixa a cabeça, se você crê, e defende princípios como o marxismo, você está dizendo que o homem não é corpo e alma, o homem é só corpo. Porque todos os problemas do homem se resumem à economia, luta de classes, opressores e oprimidos. E aí você está negando o que Gênesis 1 e especificamente Gênesis 2, verso 7 acaba de nos dizer. E não somente isso, de uma certa forma você nega até a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, na recriação. Porque ele disse, eu sou as primícias dos que dormem. Mas não somente isso. Ele é a primícia da ressurreição. Perceba, se Cristo morreu, eu também morrerei. Se Cristo ressurgiu dos mortos, eu também ressuscitarei dos mortos. Não só esse princípio é verdade, mas a forma também é verdade. Se Cristo morreu, eu também um dia enfrentarei a morte. E como ele ressurgiu dos mortos, eu também ressurgirei, corpo e alma. A palavra de Deus nos ensina que o corpo dos crentes que já estão com Cristo agora, a alma, que já está com Cristo agora, aguarda o grande dia do juízo final. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e eles terão os seus corpos reunidos às suas almas, corpo glorificado. Então eu não posso desprezar essa verdade e viver como isso não fosse a nossa realidade. Você, meu irmão, é um ser religioso. Todas as tribos, todas as raças, todos os povos, em todo lugar, sempre abraçaram algum tipo de religiosidade. Equivocada, se não proceder da revelação especial de Deus, mas todos sabem, há um Deus. Por quê? Porque o homem é feito corpo e alma. O nosso problema também não é só o marxismo, é um dos grandes problemas. Mas existe o problema também do positivismo. É fácil identificar quando eu der o seguinte exemplo. Desde que este último governo assumiu, houve uma esperança de muita gente de que as escolas do Brasil fossem militarizadas. E aí eu preciso concordar que entre uma escola comum, onde os alunos batem nos professores e os alunos batem uns nos outros, ou como o que eu vi hoje à tarde, uma aluna trans, entre aspas, que entrou no banheiro feminino e uma moça não gostou, ela bateu, porque ela é homem, no final das contas ela tem força de homem, ela bateu naquela mulher, naquela moça, dentro do ambiente escolar, e aquilo não é um fato isolado, aquilo ali acontece. Então, entre isso e uma escola militar, é claro que eu vou preferir uma escola militar, porque pelo menos há disciplina. Mas aí nós voltamos para o problema de ontem. Nós sempre vamos ser os crentes do pelo menos, Sempre é o pelo menos, nunca é o ideal, é sempre o que dá para fazer.
E por que a escola militar não é o ideal? Porque ela é positivista. E o que é ser positivista? Parece algo legal, né? Ser positivista parece ser positivo, otimista, e não é isso. O positivismo de Augusto Comte, especialmente, este era o autor principal, né, que começou a pensar dessa maneira e incutir isso na mente de muitas pessoas, especialmente no iluminismo, ali no período onde várias dessas correntes aqui surgiram. Karl Marx está exatamente nesse período do século XVIII, século XIX. Há o nascimento também do movimento, né, a hipótese da evolução surgiu também nesse momento do iluminismo. A teologia liberal dentro da igreja, que nega que a Bíblia é a palavra de Deus, também surgiu exatamente nesse momento. E também uma religião chamada Espiritismo, que prega que o homem evolui. Isso tudo parte de um pressuposto. Quando se negou a verdade que procede da palavra de Deus, e que a igreja era a grande guardiã dessa verdade, então os homens, os iluminados, de mentes iluminadas, passaram a ser a medida de todas as coisas. Não mais Deus, mas o homem. É por isso que o nome é iluminismo, porque o homem agora é o ser iluminado. Ele, por meio da ciência, vai dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Já não é mais a Escritura que diz o que é verdade, mas a ciência diz o que é verdade. Nós nunca conseguimos enxergar isso mais claramente do que nos últimos 2 anos. Já percebeu? A ciência. Você é anticientífico? Você é negacionista. Eu tenho certeza, você é bolsonarista. Porque você nega a ciência. Veja, a ciência ela não tem verdades absolutas e um cientista honesto ele jamais vai dizer que a sua palavra é a última palavra. A ciência está em busca da verdade. Ela nunca disse que ela é a própria verdade. Um cientista honesto diria isso. Porque boa parte da minha vida, cientificamente era provado que comer ovo fazia mal. Se lembram disso? E depois o ovo virou uma maravilha. Você podia comer 2 ovos por semana. Agora você pode comer 2 ovos por dia. Como é que pode? Mas não era ciência. Eu me lembro de uma entrevista de Jô Soares, que ele criticava exatamente esse ponto da ciência, né? Da pseudociência. Ele disse, eu passei minha vida todinha sem comer manteiga. Aí agora disseram, manteiga é uma bênção, é bom demais, pode comer. Aí ele disse, eu quero saber quem vai pagar o meu prejuízo. 30 anos sem comer manteiga. É um prejuízo grande. Uma escola militar brasileira, ela, via de regra, é positivista. Ela abraça esse conceito de que a ciência e o tecnicismo vai responder qualquer questão que for colocada. É a técnica. Né? Você percebe que o governo está agora, né, e há algo de bom nisso, mas o governo só contrata pessoas técnicas. Isso é positivismo. Não é só tecnicismo que resolve, não. Veja, para você ser ministro de Estado, para ser ministro de Estado no Ministério da Saúde, tem que ser um médico renomado. Não necessariamente. Ele é um gestor, ele é alguém que controla uma pasta. E ele tem um cargo político. Então, não é só ser médico. Você acha que necessariamente alguém que é muito bom no consultório e no centro cirúrgico, ele pode assumir o Ministério da Saúde e vai ser uma pessoa muito boa só porque ele é técnico? É óbvio que não. Nós tivemos um caso durante a pandemia de um ministro extremamente renomado na medicina, Nelson Tais. E foi, Deus nos acuda ali no ministério. Porque tem que ser técnico, né? Ou não, talvez não. Tem que ser político e tem que ser... e tem que saber gerir.
Mas se nós formamos pessoas simplesmente dentro de escolas militares, nós vamos dar a elas bons princípios morais, isso é verdade. O militar ele tem isso, mas qualquer princípio moral à parte de Cristo é moralismo. Se você ensina princípios morais sem apresentá-los à luz do nosso Senhor Jesus Cristo, você é um moralista. E um ímpio pode ser moralista. Coronéis da Polícia Militar são moralistas muitas vezes e não são crentes. Defendem bons princípios. Agora, voltando. Entre uma escola regular e uma escola militar, é óbvio que eu vou ficar com uma escola militar. Mas aí nós seguimos no problema do pelo menos. Então, essas ideologias, elas são sempre materialistas. Desprezam aquilo que o homem é, corpo e alma. Se nós concordamos que a antropologia, ou seja, a definição do que é o homem, ela é o fundamento, a base para a educação, então nós precisamos ter uma definição correta a respeito do homem, que não vai ser dada pelo marxismo, porque o marxismo reduz ao homem a problemas econômicos, não vai ser dado pelo materialismo, que também tem pontos de contato com o marxismo, e não vai ser dado pelo positivismo. A única forma de termos um fundamento firme para a educação, para a formação do homem, é o cristianismo. Portanto, só existe um tipo de educação. Não existem dois tipos de educação. Só se educa se for uma educação cristã. Veja, o que é educação? Eu vou definir daqui a pouco, mas rapidamente. Educação é formar o homem completo, corpo e alma. Se você despreza a alma, você não educa um homem. Se você é materialista, você nunca vai chegar no ponto. Quais são os pontos de contato dessas teorias com a nossa vida prática, além desses que eu já citei aí na escola militar? Alguém chega para mim e diz assim: a gente tinha lançado o curso de pregação expositiva do Instituto John Knox. Muita gente procurou. Mas a pergunta-chave era essa: pastor, tem certificado? Eu disse: meu irmão, se você quiser, eu dou um certificado na hora que você fizer a matrícula. Na hora. Certifico que fulano de tal fez a matrícula no Instituto John Knox. Só a matrícula eu já lhe dou o certificado. Mas você quer aprender a pregar ou você quer um pedaço de papel? Se você quiser um pedaço de papel, eu lhe dou. Que pensamento é esse? É um pensamento utilitarista, materialista, que diz que educação tem uma finalidade objetiva para determinado uso. Ou seja, eu preciso desse papel, porque este papel, chamado certificado, me confere um ingresso em determinados ambientes e autoridade para falar sobre aquilo. Veja só. Voltando para a pandemia, né? O cara começa a falar assim, olha, começa a construir um pensamento, lógico. Se estamos em ambientes abertos, não faz sentido usar máscara, porque o ambiente aberto nos protege. Aí o cara diz assim: e você é formado em quê? Eu sou formado na realidade, né? Eu sou formado na lógica. Ah, não, você tem que ser imunologista. O pastor disse: a orelha é grande, mas não é de burro, não. Não, você é infectologista? Não, meu filho, eu só estou olhando, observando a realidade e por conta da lógica eu digo, não faz sentido. No começo diziam, não usem máscaras. Aí depois diziam, se tiver doente, use máscara. Aí depois disseram, não precisa mais nem que está doente. Aí depois, se você não usar máscara, você é multado
você é considerado alguém transgressor da lei, negacionista, aí começa, pai, o que é isso? 15 dias atrás não era para usar, agora é para usar, depois não usa, depois usa, e é criminoso se não usar. Veja só, meu ponto aqui não é discutir o uso da máscara, de maneira nenhuma. Eu só estou explicando a vocês que a coisa é mais confusa do que parece. A coisa é muito confusa. Por quê? Porque nós cedemos ao inimigo. Cedemos brechas para o inimigo e ele avança. Mais uma vez, minha questão não é usar ou não usar. A minha questão é, a ciência não é a detentora da verdade final. Basta ver o que tem acontecido no último 1 ano e meio ou quase 2 anos. Só quem pode nos dar a educação verdadeira é o cristianismo. A única educação possível é a cristã. E aqui, veja só, não confunda uma coisa com outra. Educação cristã não é educação religiosa. A educação religiosa tem que ser cristã. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou explicando aos irmãos, instruindo os irmãos de maneira religiosa, com a escritura na mão. Mas o professor, segunda-feira lá na escola, ele não está toda hora com a Bíblia na mão. Mas a educação que ele dá lá é cristã. Por quê? Porque a educação toda, segundo o programa de ensino que foi montado, tem bases no cristianismo. Mas não é religiosa. Não é uma pregação. Não é uma exposição bíblica que é feita lá na escola. É uma educação cristã, que é diferente de educação religiosa, que é essa que nós temos na escola bíblica dominical, culto de doutrina, pregação. A única possibilidade de existir educação é se ela for cristã. Então vamos para os resultados dessa educação que nós temos no Brasil, que tem como fundamento o marxismo, que tem como patrono Paulo Freire. Veja, Paulo Freire, vocês já devem ter ouvido falar muito, é o patrono da educação brasileira, e se diz que ele é um homem que tem doutorado em vários lugares do mundo. Veja, Lula tem doutorado honoris causa, né, em várias universidades, e é um analfabeto de pai e mãe. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que nós precisamos saber a respeito dele é o que ele ensina, e quais são, principalmente isso, quais são os resultados do método. Porque esse método não é utilizado em lugar nenhum do mundo. Ele é muito admirado, mas ninguém quer. Sabe aquela pessoa que é muito admirada, mas ninguém quer chegar perto? Pronto. Exatamente o método Paulo Freire, que não foi inventado totalmente por ele, mas ele é fruto de Antônio Gramsci, Karl Marx. Você não acredita no que eu estou dizendo? Você vai fazer o seguinte: chegar em casa, você baixa o PDF que está aí, domínio público, Pedagogia do Oprimido. É a obra magna dele. Eu já li livro ruim, mas feito aquilo ali, até hoje eu desconheço. Ele escreve mal, mas não é um pouquinho mal, é mal de verdade, ele é incompreensível. Ele é uma pessoa incompreensível. Está duvidando de mim? Leia a Pedagogia do Oprimido. São pelo menos 5 livros aí que você tem que ler, mas se você ler este, você vai perceber. Ele diz que se entender, ele faz uma estátua, um busto aqui, né, como quem entendeu Paulo Freire. Foi feito para não entender, mas algumas coisas dá para entender. Quando ele quer ser claro, e veja, uma coisa ele era, honesto. Não existem entrelinhas nas palavras de Paulo Freire. Ele diz que o professor, dentro de sala de aula, é um agente político. Leia a Pedagogia do Oprimido e perceba, ele é um agente político a serviço do pensamento revolucionário que vocês acabaram de ouvir aqui, que deve promover
essa revolução política dentro de sala de aula. Ele não está ali para ensinar, ele está ali para fazer revolução. Ele é um agente político da revolução dentro de sala. Aí você pega seu filho, segunda-feira, pela manhã, dá banho nele, escova os dentes daquela criancinha linda. Eu vi aqui umas crianças, são lindos os filhos de vocês. Aí você bota, né, o melhor perfume, a farda bem limpinha. Aí você diz, mas meu filho vai para o colégio, é uma escola. Se a escola é boa, né? Porque a escola é coisa boa. Aí você entrega lá na mão de um ímpio, com a mente corrompida por Karl Marx, Antônio Gramsci, Paulo Freire. Ele vai ser depositado numa sala de aula e o que é que ele vai aprender lá? A ser um revolucionário. Quando ele chegar na sua casa de volta, metendo o dedo na sua cara e dizendo que você é antiquado, que não quer mais ir para a igreja, que não quer conversa com Deus, que Deus é coisa de gente fraca, você não tem o direito de reclamar. Porque agora você sabe. Até ontem talvez você não sabia, agora você sabe. E aí, meu irmão, o peso é maior. Enquanto nós estamos no tempo da ignorância, a tolerância do Senhor é um pouco mais ampla. Quando a gente conhece algo, aí você pode ficar pensando, se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Não, é teu filho. Dê graças a Deus por você estar escutando isso aqui. Porque nesta cidade, muitas pessoas, se soubessem disso, estavam tomando algum tipo de providência. E agora você pode tomar. A primeira é dizer assim, Senhor, livra meu filho. Ore pelo seu filho. Diga, Senhor, tenha misericórdia dos meus netos. Eles estão no meio desse negócio aí que o pastor está dizendo. Eu sei lá o nome desse homem, eu não quero saber, não. Marx, Gramsci, eu sei lá quem é esse povo. Eu só sei de uma coisa. Senhor, proteja os meus filhos. E aí você vai dar o segundo passo. E agora, o que é que eu posso fazer para livrar meus filhos desse tipo de absurdo? Eu prometi trazer alguns resultados, né? Oi? O segundo passo é a escola. Eu quis ser indireto, mas o pastor está dizendo, então o próximo passo é a escola. Ao lado de cada igreja, uma escola. Os resultados. Veja só. O Brasil tem os piores índices de educação do mundo civilizado. Os piores. Para você ter uma ideia, se nós montássemos agora um sistema de educação, né, nós vamos agora começar a educar aqui uma turma de 100 alunos. Para que nós chegássemos no nível dos primeiros países no nível de educação, né, nesses exames que são feitos internacionalmente, nós demoraríamos 260 anos para chegar lá em linguagem. Português. Português a gente está mal. Mas matemática, só são 71. Está fácil. 260 anos. Quer dizer, alguém que começou a ser formado lá no final do século XVII, século XVIII, estava agora começando a aprender a ler. Essa é a distância que nós estamos. Outro índice. Quantas pessoas sabem realmente ler no Brasil? 8% da população. 92%. Depois você confira isso que eu estou dizendo. Basta aí, dá um Google e olha lá. 92% dos estudantes no Brasil são considerados analfabetos funcionais. O que é isso? O analfabeto funcional não quer dizer que ele não saiba ler, no sentido que a gente comumente usa. Ele lê, mas ele não entende o que lê. Existe algum nível, né, de analfabetismo. Outros até entendem um pouco o que lê, mas eles não conseguem definir, por exemplo, o que é uma opinião e diferenciar a opinião de fato.
É por isso que os jornalistas, né, sagazes, maliciosos, o que é que eles fazem? Eles geralmente botam uma manchete agora e o texto que está abaixo da manchete diz o que a manchete diz. Porque ninguém lê. Ninguém lê. A gente se informa por manchete de Instagram. Ninguém vai lá no link e abre. E quando abre, você não sabe se o que ele está dizendo é a opinião dele ou se é um fato. Porque você está imerso, a não ser que você seja um desses privilegiados, que está dentro dos 8% que entende. Veja o tamanho do nosso problema. Soluções para isso. Veja, quando você não sabe o que é um homem, você não consegue identificar o problema e, consequentemente, a solução é desastrada. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, lá em Campina Grande, o prefeito da cidade, um antigo prefeito, né? Não o novo. O novo vai fazer também a mesma coisa. Ele foi para a televisão, aí a entrega de não sei quantos mil tablets. Aí, opa, tablets? Que coisa maravilhosa para todas as escolas públicas de Campina Grande. Aí ele vai lá, pega o tablet, aí faz aquela onda, né? Entrega na mão dos professores, aí a televisão faz aquele alarde. Aí a pergunta, prefeito, e a compra dos tablets tem qual objetivo? Ele disse, não, o objetivo aqui é melhorar a educação da nossa cidade de Campina Grande. Com esses tablets, as crianças vão ter oportunidade, acesso à informática. Faz 2 anos. Alguém ficou mais inteligente por conta de um tablet? Não, provavelmente ele ficou mais burro. Porque ele fica mais preguiçoso. Não quer ler livro. Ele quer só ficar no tablet ali enrolando. A minha pergunta é, com quantos tablets se formou o apóstolo Paulo? Aristóteles, Cícero, Vigílio, João Calvino. Quantos tablets foram necessários para formar João Calvino? Nenhum. Porque tablets não formam as pessoas. Sala de computação, informática, laboratório, não forma por si as pessoas. Quem é que forma uma pessoa? Primeiro você precisa saber o que é educação. Eu prometi trazer definições, eu vou trazer 2 aqui. Uma é do professor Rafael Falcon. Ele diz assim, em termos claros, educação no espírito clássico é a relação entre um ser humano adulto e um jovem, em que o adulto examina cuidadosamente todos os meios convenientes pelos quais o jovem pode ser levado à perfeição do seu ser individual. Veja o que é educação. Um adulto formado como homem, ele toma um jovem em suas mãos, procura saber quais são os meios necessários e convenientes para a formação daquele jovem e os aplica à perfeição. Mas hoje, professor não pode ensinar, professor é facilitador. Não é isso? Não, vamos fazer o seguinte, olha, aqui eu vim para cá, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Eu duvido você nunca ter escutado isso. Vamos fazer aqui uma roda. A igreja faz isso. A igreja, nas nossas reuniões. Vamos fazer uma roda aqui? Vamos lá, porque aqui todo mundo é igual. Eu falo, aí eu vim para cá, aí uma criança me ensina. Veja que coisa maravilhosa. Essa criança de 6 anos, às vezes me ensina as coisas. Não ensina nada. Não ensina nada. Você pega, começa a expor um texto da Escritura, aí diz assim, irmão, o que foi que você achou do texto? Aí o irmão diz, esse texto falou para mim tal coisa. Aí, muito legal. E você? Aí o outro falou outra coisa que não tinha nada a ver com aquele. A igreja faz isso nos seus estudos bíblicos. Por que nós fazemos isso sem pensar? Porque nós estamos imersos no marxismo cultural, no gramscismo, sem nos dar conta. Porque nós abraçamos a filosofia socioconstrutivista de que a educação ela é
ela vai se dando ali ao longo do tempo, ela vai sendo construída nas nossas relações. Não existe uma pessoa que detém o conhecimento e passa para o outro, porque isso é opressão. Esse termo opressão vem de onde? Karl Marx. Nós não podemos fazer isso. Educação é um sujeito mais velho, mais experiente e que detém, nem sempre ele é o mais velho em idade, mas ele detém mais conhecimento do que o outro. Este ensina e os outros aprendem. Não é assim? Sempre foi assim. A própria estrutura da igreja, irmãos, é uma bênção. A igreja sempre tem um púlpito acima do povo. Já perceberam isso? Não é só para eu lhe ver melhor, não. É para que você entre nesse lugar. Existe um púlpito centralizado. Isso fala muito sobre a igreja de vocês. A palavra é o centro. E ela não está no nível do povo, ela está acima do povo. Porque a nossa instrução procede do alto para a igreja. São símbolos que a igreja traz até hoje. E a gente pega esses símbolos, o pastor desce daqui e sai andando no meio do povo. Quebrou o símbolo. Não é possível fazer educação se não há instrução de um mais velho para um mais novo, de um mais sábio para um menos sábio. Na visão calvinista, veja só, não existe um livro que João Calvino escreveu sobre educação, especificamente, um manual de educação, não existe. Eles estavam envoltos lá em tanta confusão doutrinária e depois na plantação da Academia de Genebra, que eu falei ontem, que não deu tempo de fazer esse tipo de trabalho. Talvez o que há de mais prático nesse sentido é o Estatuto da Academia de Genebra. Nós temos lido lá na escola. Mas uma coisa foi dita: educar o homem é dar-lhe a chance de se encontrar com Deus, por meio do conhecimento confirmado pelo Espírito Santo. O papel da educação, para João Calvino, se alia perfeitamente à etimologia da palavra educação, que do latim é ex ducere, que significa tirar para fora, sair de dentro para fora. Essa preposição ex, para fora. Você é um homem que está naquele seu mundo ali, fechado, e você é retirado daquele mundo e você consegue enxergar coisas que você não conhecia. Veja se não é isso que a educação faz. Um sujeito que nasce no interior do Rio Grande do Norte, no sítio do Rio Grande do Norte, por meio da educação, ele consegue conhecer lugares que ele nunca pisou. Ele consegue ter relacionamento com filosofias, com modos de ver o mundo, cosmovisões, com personagens que são de outra cultura. Só a educação faz isso. E você percebe como a Bíblia ela é um livro extremamente instrutivo. Nós conhecemos a cultura hebraica, uma cultura antiga, firme, moralmente muito elevada. Nós conhecemos princípios da legislação. Nós somos apresentados esses princípios no dia do Senhor, os 10 mandamentos. Nós conhecemos leis civis, que são expostas. Nós conhecemos julgamentos como o de Cristo. Nós conhecemos termos a respeito de uma outra cultura, ali já no Novo Testamento, onde a língua grega dominava. Temos toda a história da igreja neotestamentária de mais de 2000 anos. O povo de Deus é um povo educado. Não só no sentido de dizer por favor e dar licença, mas educado porque é formado à semelhança de Cristo. Ele continua: não só a capacidade de aprender, mas também de criar é inerente ao homem. Aí uma citação direta de João Calvino nas Institutas. Assim, de muito excelente razão nos compele a confessar que o princípio lhe é ingênito no entendimento humano. O objetivo central da educação é mostrar ao homem, através do estudo dos textos sagrados, sua essência divina e sua relação com Deus. A educação não pode ser feita se não houver relação com Deus.
É impossível. Então, qual é a finalidade real da educação? Formar o homem. Mas quem é o homem? Corpo e alma. Se eu educo alguém esquecendo da alma, eu não educo para formar um homem. Essa educação desumaniza. Quer um exemplo disso? Quando você olha naqueles vídeos de uma universidade pública do Brasil, as pessoas num pátio, todo mundo nu, fazendo coisas indevidas ali, e dizendo que aquilo ali é um projeto científico, é um ensaio artístico. O que é aquilo ali? É o resultado de uma educação que não humaniza. Vira bicho mesmo. Boa parte dos nossos universitários são bichos. Eles andam feito bichos. Faça o seguinte, visite a Universidade Federal, lá em Campina Grande. Eu passei 4 anos e meio na Universidade Federal. Visite os núcleos lá dos estudantes. É podre. Tudo pichado, tudo sujo, tudo acabado. O que é aquilo ali? Pessoas que foram animalizadas. Qual o fundamento? Uma educação que não leva em consideração quem é o homem, corpo e alma. Eu vou falar um pouco mais sobre o que eu citarei agora amanhã à noite, mas eu queria deixar esse ponto aqui preparado. O que é educar o homem conforme Deus? É levar em consideração 3 princípios da educação: a verdade, a bondade e a beleza. Deus é verdade. Por isso, um homem inteligente é um homem que busca conhecer a verdade. Toda ciência que busca honestamente a verdade é uma ciência que não é antibíblica. Quem está fazendo pode até ser um ateu, mas se ele é honesto, ele vai buscar a verdade. Segundo, a verdade, né, que me faz ser inteligente, me liga àquilo que é bom, ordena as minhas vontades. Eu não sou um bicho, por quê? Porque eu estou procurando a verdade. E a verdade está diretamente ligada com o que é bom. Deus é bom, então eu vou procurar saber e dirigir minha vontade para aquilo que é bom. E por fim, a beleza. Não é à toa que o Senhor nos ensina que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós devemos contemplar as coisas criadas como belas, porque foram feitas por Deus. Fazer ciência assim, buscando a verdade, a bondade e a beleza, é fazer ciência segundo Deus. Educar, considerando o homem corpo e alma, é educar, é a única maneira de educar. Queria ler só um trecho aqui de Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 1 a 7, que diz o seguinte. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas preposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Só os loucos desprezam que o homem é corpo e alma. Só os loucos deixam seus filhos sendo educados por esses outros loucos.
Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Santo Deus, por mais um tempo juntos, Senhor Deus, para tratar desse tema tão caro a todos nós, a educação dos nossos filhos e a nossa própria educação. Ajude-nos, Senhor Deus, a sempre lembrar que é impossível educar um homem desconhecendo quem o homem é. É impossível, Senhor Deus, fazer qualquer coisa para o nosso benefício, desconsiderando a criação do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a educar os nossos filhos, considerando não simplesmente o corpo, buscando que eles sejam bons médicos, engenheiros e terem outras profissões que lhes concedam muito dinheiro nessa terra. Mas nos ajude a lembrar que, antes de tudo, eles são servos teus, que eles precisam aprender a cultivar uma vida espiritual e ter, Senhor Deus, nessas profissões apenas um meio de subsistência para a tua glória. No nome do Senhor nós oramos. Amém.